O 2020 do Cruzeiro é de total reconstrução. Já cansei de falar isso aqui, o torcedor já cansou de ouvir. A diretoria bate na tecla o tempo todo. O treinador Adilson Batista bate na tecla o tempo todo. Mas é importante que a torcida compreenda isso, que parece que ainda não aconteceu. O Cruzeiro veio para 2020 com muitos atletas que fizeram sua estreia no time profissional. E mesmo com o Cruzeiro botando muita grana, né, nas suas categorias de base, é diferente. É diferente você ter um elenco de jogadores acostumados, jogadores já formados, do que um elenco em formação, como o Cruzeiro tem. Um jogador de base, para se desenvolver de forma sadia, é importante que ele tenha ao seu redor pilares. É importante que ele tenha ao seu redor jogadores já formados que possam auxiliá-lo a chegar no seu processo de evolução, ao seu processo de amadurecimento mais rápido. O Cruzeiro está cheio de jovens atletas. Ontem o Cruzeiro utilizou 14 jogadores no Clássico, né, os 11 titulares mais 3 reservas, e desses eram 10 estreias. 10 jogadores estreavam em Clássico, era o primeiro Clássico dos atletas. Isso conta muito no desempenho final. Apesar de ser um Atlético que tinha o favoritismo, que tinha a obrigação da vitória, é um clássico e ninguém quer perder. O Cruzeiro entrou em campo reativo, completamente reativo, esperando as ações do Atlético para tomar as suas decisões. E nisso se fechou num 4-1-4-1 defensivo que na transição ofensiva se transformava em um 4-3-3, mas não conseguia agredir de forma eficiente, não conseguia construir. Para destruir, o Cruzeiro estava muito bem, porque não deixava também o Atlético jogar, mas também não jogava. A partir do momento que tomou um gol de bola parada ou numa falha de marcação, o Cruzeiro desandou. E aí o Atlético dominou o primeiro tempo. No ímpeto do torcedor atleticano que encheu o Mineirão, o time atleticano conseguiu impor o seu domínio e foi o pior momento do Cruzeiro no jogo. Foi ali o final do primeiro tempo, a partir de quando tomou o primeiro gol. Foi um momento que foi completamente dominado. Até então o Cruzeiro tinha menos posse de bola, mas o Atlético não criava tanto. Depois do gol, foi um festival de chances criadas pelo Atlético e 1-0 no final do primeiro tempo ficou até de bom tamanho. No intervalo, o Adilson Batista corrigiu o que o Cruzeiro fez de mal no primeiro tempo. A entrada do Jonathan Robert, por exemplo, ajudou bastante a equipe celeste. O Cruzeiro começou a pressionar mais à frente, começou a incomodar mais a saída de bola do Atlético. O Atlético não tinha mais tanto espaço para criar, o Atlético não tinha tanto espaço, tanta facilidade para sair jogando. E aí o Cruzeiro cresceu bastante no jogo. O Adilson Batista conseguiu tirar talvez os melhores 45 minutos do Cruzeiro na temporada. Porque o time enfrentou um adversário de alto nível, um adversário de Série A, com um investimento muito superior, com jogadores muito superiores, e fez um segundo tempo muito melhor do que o seu adversário. Nas últimas rodadas, o Cruzeiro do Adilson Batista deu a impressão de que não evoluía, de que não andava. Dessa vez, a evolução é visível. A evolução foi notória. Talvez seja circunstancial, talvez seja o momento do jogo que favoreceu, mas eu prefiro acreditar no trabalho. Eu prefiro acreditar que a sequência do trabalho, que a evolução do trabalho vem com a sequência, com a continuidade. E nisso o Cruzeiro fez um segundo tempo muito bom, conseguiu empatar com uma jogada trabalhada, não foi um lance fortuito, não foi ao acaso. O Cruzeiro conseguiu empatar o jogo e igualar as forças com um time superior na bola, jogando futebol. Depois que conseguiu o empate, o Cruzeiro criou inúmeras chances, poderia ter virado o jogo, assim como saiu barato o único gol do Atlético ali no final do primeiro tempo. Saiu barato o único gol do Cruzeiro no segundo tempo, porque a equipe criou o suficiente para fazer mais do que isso. Só que aí no único lance que o Atlético conseguiu chegar e a marcação do Cruzeiro afrouxou, o Atlético conseguiu fazer o gol aos 49 do segundo tempo. E aí o torcedor do Cruzeiro fica chateado, é claro, não tem como não ficar. É uma derrota muito dura, né? Uma derrota
onde o rival faz um gol nos acréscimos do segundo tempo, onde não havia tempo para mais nada para o Cruzeiro reagir. Então, uma derrota dura, mas o torcedor do Cruzeiro tem que encarar esse jogo com positividade, porque a equipe foi o que não foi nesse 2020. A equipe do Cruzeiro enfrentou um adversário em melhor condição técnica e conseguiu ser melhor durante grande parte do jogo. Porque os primeiros 30 minutos, ali até o gol do Atlético, foi um jogo muito igual. Depois o Atlético dominou amplamente. E no segundo tempo, o jogo foi completamente do Cruzeiro. Eu costumo dizer que até o início da Série B, lá no início de maio, tudo é pré-temporada para o Cruzeiro. Tudo é pré-temporada. O Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Cruzeiro tem que tratar como pré-temporada. Porque o objetivo principal e único na temporada é estar na primeira divisão em 2021. O processo de reconstrução ele é doído, ele é lento. Ele vai trazer muito sofrimento para a torcida do Cruzeiro, porque vão vir jogos muito alternantes, principalmente porque são jogadores da base. É normal, são jovens. O Cruzeiro está se reconstruindo, está amadurecendo. O único objetivo do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro é achar um time para a Série B. E esse segundo tempo contra o Atlético dá bons sinais para o torcedor do Cruzeiro. Apesar da derrota, vi muitos cruzeirenses elogiando a postura, elogiando a forma como a equipe jogou. E é isso, neste momento, é o que importa. A vitória seria excepcional, o empate seria muito bom, mas essa derrota no último minuto, apesar de doída, ela não tem que ser levada em conta. O que tem que ser levado em conta é o que foi apresentado dentro de campo. E nessa combinação de pressão na saída de bola, de intensidade, de construção, de calma para abrir espaços até o gol. O gol do Cruzeiro, por exemplo, é muito emblemático. O quanto o Cruzeiro teve paciência para trocar a bola até achar o espaço para o cruzamento na área e para o gol do Thiago. Ou seja, há um trabalho, há uma coerência no trabalho que é preciso ser notada. E apesar de grande parte da torcida do Cruzeiro estar com a birra aí com o Adilson Batista, é inegável que existe um trabalho. O Cruzeiro que constrói com cautela, com paciência, que troca muitos passes até chegar à finalização, que procura espaços na defesa adversária, foi o Cruzeiro de ontem do segundo tempo. Acrescentou-se a pressão na saída de bola, a intensidade dos atletas. Isso fez com que a equipe do Cruzeiro tivesse um desempenho melhor. Apesar da derrota, o cruzeirense tem que sair satisfeito, porque o time, enfim, mostrou ao que veio em 2020.